No primeiro filme da franquia Premonição, vimos um grupo de pessoas que se salvaram da morte ao saírem de um avião que iria explodir. Isso graças à visão que Alex teve. Porém, essas pessoas acabaram sendo aniquiladas pela própria morte pouco tempo depois, até que, por fim, restassem apenas dois sobreviventes, Claire Rivers e Alex Browning. O que eles não esperavam, entretanto, é que a simples tarefa de sair do avião naquele dia, evitando assim que morressem, iria desencadear uma série de eventos onde pessoas que estavam marcadas para morrer acabariam não morrendo. Isso faz com que a morte comece um novo ciclo para tentar pôr as coisas de volta nos eixos. E isso a gente vê logo no início desse filme, quando uma garota chamada Kimberly tem uma visão de que um terrível acidente iria acontecer na autoestrada. Sabendo o que aconteceria, ela evita isso e consegue salvar a si mesma e mais outras pessoas. Só que, mais uma vez, esse grupo de sobreviventes também irá ter que lidar com a morte indo investir contra eles. Mas será que existe um jeito de vencer a morte neste filme? Bom, basicamente o filme é sobre isso, mas quem sabe nós conseguiremos achar jeitos não explorados no longa. Só que antes disso, aquele recado rápido. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente que isso ajuda bastante o canal, ok? Vamos pro vídeo. O filme começa com um grupo de jovens indo viajar e há diversos presságios durante a viagem. Primeiro toca Highway to Hell do AC/DC, que significa autoestrada para o inferno. Logo depois o painel pisca, sugerindo que o carro está com alguns problemas no motor. Há também um garoto muito esquisito que fica batendo dois carrinhos de uma forma bizarra, fora o motorista do caminhão bebendo feito um Opala. E além disso tudo, um ônibus passa e os estudantes estão cantando Pull Up, que significa acidente de trânsito. E os alunos desse ônibus são da mesma escola dos sobreviventes do primeiro filme. Bem, se eu fosse a Kimberly, eu já teria encerrado aquela viagem ali mesmo. Iria para minha casa ou para o mecânico mais próximo. Pelo seguinte, ela já estava com uma sensação muito estranha. Isso não seria suficiente para impedir alguém desavisado, mas ela já tinha visto na TV sobre o acidente de avião e como as pessoas só sobreviveram a ele porque um dos tripulantes teve uma premonição. Cara, eu só assisti o filme Premonição, e eu sei que é um filme, ficção e tals. E mesmo assim, se eu fosse viajar de avião ou qualquer outra coisa e tivesse uma sensação estranha, eu desistiria na hora. Imagina então se houvesse um caso real. Mas a Kimberly não decide parar com o carro imediatamente. Não, ela só faz isso após ter tido a visão do acidente. E quando ela vê as coisas acontecendo conforme a previsão dela, o mais inteligente a se fazer seria sair daquela autoestrada imediatamente e salvar a si mesma. Mas a Kimberly não faz isso. Ela para o carro de um jeito que impeça vários outros motoristas de continuar a viagem, e essa atitude acaba salvando eles. O problema é que ela ainda estava muito perto do local do acidente e por isso as consequências das várias explosões acabam gerando problemas para ela. No lugar dela, o que eu faria para salvar a mim mesmo e todos os outros motoristas seria puxar o freio de mão do meu carro, tirar a chave da ignição e correr para aquela espécie de morro que tem ali por perto. Isso tudo enquanto gritaria que nem um louco que um acidente ia acontecer e que por isso todo mundo tinha que sair da estrada. Não sei se as pessoas iam me ouvir ou não, mas pelo menos eu tentei salvá-las, consciência limpa. E mais importante, eu e meus amigos estaríamos salvos porque estaríamos o mais longe possível da estrada. Só que como a Kimberly não toma essa atitude e permanece relativamente perto da onde irá ocorrer o acidente, os amigos dela acabam morrendo e só ela se salva, e isso ainda porque o policial conseguiu impedir que um carro a atropelasse. Após o acidente, vários dos sobreviventes vão para a delegacia de polícia. Lá o policial pergunta a Kimberly como ela sabia que aquilo aconteceria. Ela diz que teve uma premonição, igual o garoto que tinha sobrevivido ao voo 180. O resto dos sobreviventes não acreditam nela logo de cara. O policial, por outro lado, parece acreditar pelo menos um pouco. Não muito tempo depois acontece aquilo que a gente já esperava. Os sobreviventes começam a ser aniquilados pela morte. E o primeiro da lista é o Evan. Ele ganhou na loteria e recentemente se salvou de um acidente que podia ser fatal. É um sortudo, né? Nem tanto, porque a morte está vindo pegá-lo e ela sabe exatamente como vai cuidar dele. O problema é que esse cara é muito burro, mas se ele tivesse pelo menos metade de um cérebro e soubesse que a morte iria pegá-lo, o que ele poderia fazer para sobreviver é: primeiro, não coloque sua mão no ralo da pia, amigo. Isso só vai dar merda, não há nenhum outro resultado possível. Mas quando as coisas começam a pegar fogo, o que ele deveria ter feito, em vez de abanar o fogo com um guardanapo, o que acho que só aumenta as chamas, seria jogar o pano por cima. Ou se ele estivesse de camisa, jogar a camisa em cima do fogo. Isso ia cortar o oxigênio, o que extinguiria aquele começo de incêndio. Só que mesmo sem fazer isso, o garoto ainda conseguiu de algum jeito sair dali antes que o apartamento explodisse. Muito bem, o problema é que ele acaba escorregando no macarrão que ele jogou antes pela janela, caindo no chão e tendo seu olho destruído por uma escada. Os outros sobreviventes veem a notícia da morte do Evan na TV. Isso deixa alguns deles mais apreensivos, outros tentam dizer para si mesmo que é
só uma coincidência. É aí que a Kimberly começa a pesquisar mais sobre aquele incidente no voo 180. Quase todos os jovens morreram, inclusive o Alex, que foi morto com uma tijolada na cabeça. Mas a Claire continua viva, só que trancada em uma espécie de hospital psiquiátrico, onde ela se internou por vontade própria. A Claire conseguiu desenvolver um método bom de evitar a morte. A sala onde ela vivia era totalmente livre de qualquer utensílio que pudesse lhe oferecer algum perigo, e ela tinha uma lista dizendo as coisas que visitantes não podiam trazer para aquela sala para evitar qualquer perigo. O grande problema do método dela é que a pessoa praticamente não vive. Afinal, ter que ficar preso numa sala sem nenhum tipo de distração parece horrível. Se tivesse pelo menos um LOLzinho ali, mas né. Só que toda essa cena nos revela uma coisa: a morte aqui não está matando conforme a ordem que as pessoas morreram no acidente, está matando na ordem contrária. Segundo essa lógica, a Kimberly deveria ser a primeira a morrer, mas porque o policial interveio salvando ela, a morte a pulou e agora ela seria a última da lista. Os próximos a morrerem são a mãe e o seu filho. Eles vão ao dentista. Se você soubesse que iria morrer, o melhor conselho seria: não vá ao dentista. Tem agulha e um monte de gás, esse lugar parece mais uma sala de tortura, vamos ser francos. A morte começa a agir primeiro através da água do aquário. Ela quase pega a mãe do garoto, mas no último momento ela se salva. Por causa do pombo, olha que ironia, porque depois seria esse animal que causaria a morte do seu filho. Falando no diabo, o garoto ficou no consultório e estava sedado pelo gás que o médico lhe deu, e então um dos brinquedos de borracha caiu em sua boca, quase o matando, só que a assistente chega e tira o objeto da boca do garoto, permitindo ele respirar. Pois é, os dois escaparam desse sufoco, mas ei, não comemorem demais, porque quando chega a Kimberly e o policial para tentar avisar as próximas vítimas, o moleque vê um monte de pombo e corre para cima deles. Quem vê uma ninhada de pombo e pensa: tá aí, eu vou correr para cima deles. Essa atitude injustificável acaba gerando um problema. Um dos trabalhadores acaba se atrapalhando e isso faz com que um enorme pedaço de vidro caia sobre o garoto. Ok, o cara estava relativamente próximo e daria tempo dele puxar o garoto. Eu salvaria o garoto se estivesse na situação desse cara? Não, mas alguém devia. Não resta nenhuma dúvida para Kimberly e o policial de que a morte está rondando eles. É aí que a Claire vem para ajudá-los a dar um fim nesse ciclo. Os três vão até o agente funerário do primeiro filme, cujo nome é William Bloodworth, em busca de alguma dica que lhes possa ajudar a enganar a morte. William diz que apenas uma nova vida pode derrotar a morte verdadeiramente. Trazer à vida alguém que não deveria viver é a forma para que a morte desista e recomece tudo de novo. Por isso, Claire depois, no posto de gasolina, pensa que a mulher grávida do acidente é a resposta. Se eles garantirem que o bebê dela venha nascer, então amigos, aí teremos uma nova vida. Aquele que não deveria viver irá viver e a morte será vencida. Muito bem, agora eles têm um plano, mas será que ele será útil para vencer a morte? Isso a gente ainda não sabe, mas uma coisa que podemos saber com certeza é que eles pararem num posto de gasolina é a pior decisão possível. Há um monte de coisas mortais para eles naquele lugar. Assim, seria muito mais inteligente mandar uma pessoa aleatória levar o carro no posto e abastecê-lo. Se uma nova vida puder acabar com o ciclo da morte, há coisas que poderiam ser feitas para vencê-la. A primeira é garantir que a mulher do acidente tenha seu bebê, mas nós precisamos de um plano B caso esse falhe. Então que tal fazer casais nesse grupo, sendo que cada um deles tentaria ter um bebê? Depois que algumas mulheres já estiverem grávidas, isole essas mulheres grávidas em hospitais como que a Claire estava por 9 meses. Claire sobreviveu por 1 ano pelo menos naquele quarto. Assim, garantir que pelo menos uma das mulheres do grupo permaneça viva durante os 9 meses de gestação parece bem possível. E depois disso feito, é só viver normalmente a sua vida, companheiros. Para alguns, a experiência de ser pai ou mãe hoje em dia parece pior do que a morte, então eles teriam que pôr na balança isso. Pela noite, todos os sobreviventes se reúnem novamente. Estarem juntos é bom, mas também traz um problema. Pode acontecer de um deles morrer e imediatamente o próximo da lista, gerando assim uma reação em cadeia, o que deixaria você mais próximo da sua morte. Como a gente precisa garantir uma nova vida para acabar com esse ciclo, há uma alternativa, a ideia de colocar todas as mulheres 9 meses num lugar completamente isolado e seguro. Porque eu acho que elas não aceitariam bem esse plano, né? Se nós soubéssemos quem é o próximo da lista, poderíamos isolar apenas essa pessoa e constantemente vigiar ela. Enquanto essa pessoa estiver salva, o resto do grupo também estará, porque a morte precisa seguir a lista. Teoricamente, todos os outros sobreviventes poderiam viver suas vidas normalmente, mas é melhor que eles tomem muito mais precaução, pelo menos até termos garantidos uma nova vida para esse mundo. Pois é, nada de misturar a manga com leite durante esse tempo. Na casa do policial, a morte investe contra Carly, mas ela consegue se safar. O mesmo não pode ser dito a respeito da Nora. Ela acaba sendo morta no elevador, confirmando a pista descoberta por Rory. Agora, essa é uma situação complicada, porque algumas precauções já haviam sido tomadas. Todos eles tinham celulares dados pelo policial, os quais ele poderia ligar para avisá-lo se algo de ruim estivesse para acontecer. Infelizmente, o telefone não funcionou naquela hora e nem a Nora nem o Eugene sabiam que poderiam ser a vez deles. E quando a Nora prendeu seu cabelo no gancho,
ela foi levada para uma situação onde seu pescoço acabou preso pela porta do elevador. E não importa o quanto Eugene e o outro homem puxem a porta, ela não vai abrir. É uma situação muito difícil de se livrar, mas talvez, se os dois homens pegassem aqueles braços com ganchos e colocassem eles entre o vão da porta para impedir que ela se fechasse, Nora poderia ter uma chance. Mas não foi o caso. Nora perdeu a cabeça, literalmente. Eugene pira logo depois, tenta atirar em si mesmo. Não, agora não é sua hora, Eugene. Enquanto tudo isso acontecia, o policial tomou uma excelente decisão. Ele conseguiu manter a mulher grávida sob custódia. Isso garantiria que ela estivesse sã e salva até que eles chegassem até ela. Mas nem ele nem o policial de guarda poderiam esperar que a bolsa dela ia romper justamente naquela hora, o que não deixou alternativa ao guarda senão levar a mulher para o hospital. O resto do grupo está indo rumo à mulher. Durante a viagem, todos percebem que esse ciclo só iniciou porque eles foram salvos de morrer por causa dos sobreviventes do primeiro filme. O Eugene deveria ter morrido sendo atacado por um aluno, mas justo no dia que isso ia acontecer, ele foi transferido para dar aula no lugar da professora Valerie. O policial Thomas deveria ter morrido num tiroteio, mas ele não foi responder esse chamado porque tinha sido enviado para uma ocorrência em que um garoto teve sua cabeça cortada por uma placa de metal. A Cat era para ter morrido numa viagem, porque no lugar que ela ia ficar houve um vazamento de gás e todo mundo morreu. Mas a viagem não foi adiante, porque o ônibus em que ela estava atropelou uma garota no meio do caminho. O Rory era para ter morrido num teatro em Paris que acabou desmoronando. Só que o impediu de ir para esse teatro foi ter visto um cara sendo atingido por uma placa. A Kimberly iria morrer num assalto com a mãe dela, só que ela ficou assistindo a notícia sobre um garoto que se enforcou na banheira, o que mudou completamente seu destino. O problema é que isso cria um efeito borboleta global. Quantas pessoas deixaram de morrer por causa dos efeitos dos sobreviventes do voo 180? E quantas vão deixar de morrer por causa das consequências desses novos sobreviventes terem se salvado? Mas isso não nos importa, queremos saber como derrotar a morte. Viajando, os sobreviventes quase atingem o carro em que estava a mulher grávida e o guarda. Eles evitam a colisão, mas acabam indo para uma espécie de chácara ou sei lá o que. E o que acaba acontecendo é que eles batem numa cerca e um monte de canos penetram o carro. A motorista quase morre atravessada por um dos canos, só que o pior é que um pedaço de tora está acima do colo dela, o que a impede de se mexer. Eugene acabou tendo menos sorte sendo atravessado por um dos canos. Agora ele está com problemas para respirar. O grande problema é que esses caras estavam usando um carro para se locomover. As taxas de acidentes são bastante significativas nesse tipo de veículo. Meios de transporte mais seguros seriam metrô ou ônibus. O problema é que para eles não sei se seriam boas sugestões. Bicicleta me parece ainda mais seguro, o problema é a limitação em termos de velocidade. O guarda ia parar para ajudar os nossos sobreviventes, mas a mulher grávida diz para ele ir logo para o hospital. Outras pessoas irão cuidar deles, afinal de contas. Chega uma ambulância pouco depois para colocar Eugene sobre a maca. Quando a van vai embora, esse garoto quase é atropelado pelo veículo, mas Rory o salva na última hora. Quando chegam para ajudar a Cat, uma das ferramentas aciona o airbag, o que faz a cabeça dela bater no cano que quase a matou antes. Se tivessem tirado em primeiro lugar o cano que estava próximo da cabeça dela, isso talvez não teria acontecido. Só que quando ela morre, o cigarro que ela fumava cai no chão, colocando fogo na gasolina que segue um rastro até outro carro, fazendo-o explodir. Com a explosão, uma cerca voa longe e o arame farpado corta o Rory em pedaços. Já no hospital, Eugene percebe que com a morte dos outros, ele é o próximo. Kimberly e o policial vão procurar a moça grávida enquanto Carly vai ver se o Eugene está bem. Por fim, o bebê nasce, mas surge um problema. Kimberly tem outra visão. Ela percebe que a mulher grávida não iria morrer no acidente. Portanto, o bebê dela não é a vida nova que eles precisavam. Assim, a visão dela da mulher morrendo indo rumo ao lago não poderia ser o que ela pensou, teria que ser outra coisa. A Carly entra no quarto de Eugene, mas havia gás vazando no local, então o quarto explode em chamas. Ok, isso foi inesperado e não faz muito sentido. A morte só mata uma pessoa por vez, então mesmo que fosse a vez do Eugene, a Carly não deveria morrer junto. Essa foi totalmente imprevisível e realmente não havia muito o que se pudesse fazer nesse caso. Kimberly percebe uma coisa, para que todos vivam, ela precisa morrer. Bem, não exatamente. Se ela quase morrer e voltar à vida, então a morte terminará seu ciclo, porque ao se trazer de volta alguém que deveria morrer, teremos uma nova vida. No final das contas, era isso que William Bloodworth queria dizer? Bom, se for, ela executa um bom plano, se jogando na água até quase morrer para logo depois ser reanimada pela doutora. O plano dela foi bem funcional e isso deixa claro para qualquer um que queira vencer a morte qual método deve usar.
Mas passa-se um tempo, temos um jantar e a Kimberly e o policial estão juntos. E tem uma outra família com eles. O pai da família conta como este garoto foi salvo no último instante de uma morte certa ao ser puxado pelo Rory. Um verdadeiro milagre de fato. Mas a morte vem cobrar seu preço, e um tipo não desejado de carne chamuscada cai no prato dessa mulher. Este foi o vídeo, eu espero que tenham gostado e me digam nos comentários como você venceria a morte. Essa eu quero ver. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!